to me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. And so me better work, 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 work. When you walk a line, line, line. O Barroco, um movimento artístico inicialmente europeu, surgiu no século XVII. Naquela época, a Europa estava em um processo de mudanças ideológicas, com um definido contraste entre as crenças protestantes da reforma de Martinho Lutero, que valorizavam os indivíduos, crendo que poderiam ler e interpretar trechos religiosos e dialogar com Deus sem intercessão. É o ressurgimento do poder da Igreja Católica, imposto pelos jesuítas e inquisidores após o Concílio de Trento para evitar a perda de fiéis para o protestantismo. Nas artes, este contraste se traduziu em um ressurgimento da arte sacra católica, com o meio de espalhar a fé. Essa arte era, no entanto, diferente das expressões artísticas medievais, pois representava o conflito do homem no século XVII. O Barroco, portanto, foi uma reação às tendências revolucionárias do Renascimento e influência pela Contra-Reforma cristã. Por causa do contraste temporal entre uma época de racionalidade e outra de religião, a alma da arte barroca é composta do dualismo. De um estado de tensão e conflito, o homem do Barroco era aquele que tentava conciliar dois polos considerados então inconciliáveis e opostos, a razão e a fé. As características do Barroco se refletem na pintura Flagelação de Jesus, também conhecida como Cristo na Coluna de Caravaggio. Ela foi pintada entre 1606 e 1607, ainda no início do século XVII. Nota-se que a obra ilustra uma cena religiosa, o que é típico da arte da Contra-Reforma, uma vez que seu objetivo era promover o cristianismo. A morbidez e a visão trágica da vida, evidências na violência da cena, eram consequências da imposição da religião numa sociedade na qual ela não se encaixa mais. Já a divisão entre o plano celeste e o terrestre na pintura demonstra o antagonismo dos resquícios antropocentrísticos e do teocentrismo, novamente imposto, ou seja, a oposição da razão e da fé. No quadro de Caravaggio, a divisão está representada na presença de um primeiro plano, o religioso, do lado esquerdo, no qual se encontra a figura de Jesus, iluminada por uma luz, e de um segundo plano, que aparenta estar mais distante e mais escuro, onde se encontram duas figuras humanas. A indecisão do que valorizar, religião ou razão, se evidencia no fato de nenhuma das figuras estar significantemente centralizada. Finalmente, a indefinição das figuras e as sombras mostram uma indecisão moral, do certo e do errado, consequências destas inquietações do homem barroco. Matos é considerado o maior poeta do barroco brasileiro e é também conhecido como Boca de Inferno. Ele escreveu poemas líricos, religiosos e satíricos. Outra pessoa também muito importante do barroco foi o padre Antônio Vieira, que foi considerado o maior orador da língua portuguesa. Ele foi um jesuíta que ficou conhecido por mais de seus 20 sermões. Ele defendia a liberdade dos indígenas brasileiros e também os catequizava. Work, 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 work. To me, I be work, 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 work. O arcadismo também foi conhecido como neoclassicismo. Ele surgiu no continente europeu no século XVIII, durante uma época de ascensão da burguesia e de seus valores políticos, sociais e religiosos. Essa época se caracterizava pela valorização da vida bucólica e dos elementos da natureza. Os poetas da escola literária escreviam sobre as belezas do campo, a tranquilidade proporcionada pela natureza e a contemplação da vida simples. Eles desprezavam a vida nos grandes centros urbanos e toda a vida agitada que é levada nesses lugares. Os poetas arcadistas eles usavam pseudônimos de pastores latinos ou gregos, porque eles eram confidentes durante a Inconfidência Mineira e precisavam se proteger. Então, quando eles iam criticar alguma coisa, ou alguma pessoa, algum político, eles usavam os nomes Marília e Dirceu, por exemplo, eram muito comuns para poder se protegerem.
No Brasil, o arcadismo chegou e se desenvolveu na segunda metade do século XVIII, durante o auge do ciclo do ouro em Minas Gerais. Houve uma difusão de pensamento iluminista, principalmente entre os jovens intelectuais e os artistas de Minas Gerais. E dessa região de Minas Gerais saíram vários grandes poetas. E alguns poetas do arcadismo que podemos destacar são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama. Esse é um poema do Cláudio Manuel da Costa, um poeta muito famoso no período do arcadismo. Quando cheios de gosto e de alegria, esses campos de vícios florescentes, então me veem as lágrimas ardentes, com mais ânsia, mais dor, mais agonia. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas inclementes, esse mesmo a imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia. Se das flores a bela contextura esmalta o campo na melhor fragrância, para dar uma ideia de ventura, como, os seus, para os ver terei de constância, se cada flor me lembra a formosura da bela caçadora da minha ânsia. A valorização da vida no campo, a crítica à vida dos centros urbanos, que em latim é fugere urbem, o uso de apelidos, a objetividade, o racionalismo, a idealização da mulher amada, a linguagem simples, pastoralismo e fingimento poético. E eles usavam uma linguagem simples e eles questionavam a elite e tiveram valores que eles queriam fugir. Work, 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 work. You see me heavy work, work, work. Uma terra nova. Vamos explorar. Bora! Que isso? Olha!